Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como estão? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou explicar a recuperação para vocês, o conteúdo da recuperação, tá? E é pouca coisa, a recuperação é importante por conta de substituir as faltas, é uma forma de compensar as faltas e compensar a nota, tá? Então, vale nota e vale presença. Então, peço que fiquem atentos a isso, entreguem a recuperação, tá? E não é uma recuperação grande, é uma recuperação do principal conteúdo que a gente viu esse semestre, esse bimestre, tá? Então, peço que façam com carinho, com atenção. Não é um conteúdo difícil, é um conteúdo que é importante para esse bimestre, mas também para o outro. Então, eu passei conteúdo de cidade, conteúdo de conjunções, e é isso que a gente vai ver hoje. Não é todo o conteúdo que eu passei no bimestre, porque teve revisão do ano passado e tal, mas conteúdo que eu considero importante para a gente continuar no bimestre que vem, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, vou explicar os exercícios e vou explicar o conteúdo de cada exercício, tá? Que aí facilita bastante para vocês fazerem. Deixa eu colocar aqui na tela que aí fica mais fácil. Então, deixa eu organizar aqui. Tá apresentando, vou colocar numa tela maior. Tá? Então, eu vou enviar. Teve gente que me pediu para enviar por imagem, que assim fica mais fácil. Teve gente que pediu para enviar em documento. Então, eu estou gravando um vídeo para explicar para todo mundo. Então, vai ter pela imagem, vai ter pelo documento. Então, deixa eu organizar aqui. Então, o vocabulário de cidades. Deixa eu dar um zoom aqui para poder ficar. Então, a gente viu em vocabulário de cidade 4 verbos, tá? Que vão ser utilizados para a descrição e caracterização e a localização de cidades, tá? Então, vão ser 4 verbos principais que eu passei: o verbo ser, o verbo estar, o verbo tener e o verbo haver, tá? O tener é o verbo ter e o haver, o verbo haver. Eu vou chegar neles porque tem que, eu vou fazer uma distinção entre os dois, tá? Uma diferenciação entre os dois. O verbo ser a gente vai utilizar conjugado em terceira pessoa. Então, la ciudad es. Então, vai dar a característica da cidade. Mas que tipo de característica? Uma característica de qualidade, de característica mesmo. Então, a gente vai utilizar junto com adjetivos. Adjetivos, a classe de palavras que dá característica aos nomes, aos substantivos. Tá? Então, la ciudad es la capital, es grande, pequeña, fea, feia, sucia, suja, limpia, limpa, moderna, antiga, ruidosa. Ruidosa é barulhenta, tá? Tranquila, violenta, oscura, iluminada. Vejam que são características, tá, de qualidade. Estão dando uma qualidade para a cidade. Então, quando a gente for dar uma qualidade para a cidade, a gente vai utilizar o verbo ser
em terceira pessoa como es, tá? Para indicar localização, tá? A localização nós vamos utilizar o verbo estar, conjugado também em terceira pessoa. Então, está. La ciudad está cerca de. A cidade está próxima de. Por exemplo, la ciudad está cerca de Américo Brasiliense. La ciudad de Araraquara está cerca de Américo Brasiliense. A cidade de Araraquara está próxima de Américo Brasiliense. La ciudad de Araraquara está lejos de, está longe de. Por exemplo, la ciudad de Araraquara está lejos de la playa, está longe da praia, tá? Al sur de, ao sul de algum lugar, al norte de, ao norte de algum lugar, al este de algum lugar, a leste de algum lugar, al oeste de algum lugar, ao oeste de algum lugar. Então, também indica o ponto cardeal em que a cidade se encontra. Então, está dizendo a localização, o ponto de localização que a cidade se encontra. Agora, lembra que eu falei da diferença entre haber e tener, tá? O tener a gente vai utilizar para indicar posse, tá? Em que sentido? A cidade possui. Então, se você puder trocar o tiene por possuir, então vai indicar o sentido correto do uso, tá? Então, por exemplo, la ciudad tiene muchos o pocos habitantes. A cidade possui muitos ou poucos habitantes, tá? La ciudad tiene buena o mala infraestrutura. A cidade possui boa ou má infraestrutura. La ciudad tiene mucho o poco verde. A cidade possui muito ou pouco verde, no sentido de arborização, de possuir árvores, tá? E qual a diferença do verbo haver? Que em português a gente utiliza o verbo ter até quando é para ser utilizado o haver, tá? O haver, a gente vai poder trocar o sentido por existir, tá? Existe na cidade, tá? Então, em la ciudad hay avenidas anchas, estrechas, avenidas amplas, estreitas, largas, curtas, avenidas longas ou curtas, calles, ruas, praças, parques, clubes, museus, cines e por aí vai. Então vai indicar o que existe dentro de uma cidade, tá? No sentido de que não de posse, de existência, tá? Tem que diferenciar posse e existência, tá bom? Então é nesse caso que a gente vai utilizar para descrever uma cidade, tá? Descrever a localização, o que a cidade é, o que a cidade tem, o que a cidade possui e o que existe na cidade, tá? Então, no exercício, é para caracterizar a cidade onde você vive. No caso da cidade de Araraquara, la ciudad donde vivo es. Você vai apontar a característica da cidade. Se é uma cidade suja, limpa, se é uma cidade com muito barulho, se é uma cidade violenta. Então, tem que ter
É uma característica da cidade, lembrando que é em espanhol. Tá? La ciudad donde vivo está. Então, a única coisa que vocês vão ter que procurar, tá? Olhar no mapa, ver Araraquara fica noroeste do estado, fica mais no centro do estado. Então, indicar a localização da cidade de Araraquara, tá bom? La ciudad donde vivo tiene. A cidade onde eu vivo tem. Então, vocês vão apontar o que a cidade possui, tá? Se tiene muchos habitantes, se tiene buena ou mala infraestrutura. Então, características de posse, tá? E na cidade onde vivo, hay. O que existe na cidade de Araraquara? Se existe centros de compra, se existe avenidas e tudo mais, tá? Então, vai indicar o que existe na cidade. Lembrando sempre de tomar cuidado com o sentido de posse, tá? Fazer a diferença entre existir e possuir, tá bom? E as conjunções coordenativas, tá? Eu vou utilizar outra ferramenta para explicar para vocês, para ficar melhor separado e melhor explicado, tá? Então, só um segundinho que tem que carregar. Muita tecnologia. Vamos dar um zoom aqui. Então, o que é... Só um segundo. Então, para o que nós vamos utilizar as conjunções coordenativas, tá? As conjunções coordenativas nós vamos utilizar para unir duas frases, tá? As duas frases vão ter sentidos isoladamente, tá? Então, o que isso quer dizer? Se eu falar João tem uma lancha, se no caso João tem uma lancha, posso colocar com outras coisas. João tem uma lancha e um iate. O e que eu utilizei é uma conjunção coordenativa de adição. Então, está adicionando uma outra ideia, tá? Um outro elemento. Então, João tem um iate, aí a adição de ideia e uma lancha, o objeto adicionado. Lancha é o objeto que vai ser adicionado. Então, eu estou somando uma ideia a outra, tá? Somando uma frase a outra. Só que a gente não vai ter apenas um tipo de conjunção, um tipo de união entre as frases, tá? Então, a gente vai ter, primeiro, as aditivas em espanhol. As aditivas vão ser utilizadas para adicionar ideias, tá? E para isso, a gente vai dividir em duas, as positivas e as negativas, tá? No caso da positiva, nós vamos ter a utilização da Y, ou lá de o nosso Y. E o Y vai dar a ideia do nosso E, tá? Da nossa letra E na frase, que é para adicionar ideias. Porém, há algumas regras, existem algumas regras. Quando o I, a Y, aparecer antes de palavras começadas com HI e a letra I, a gente vai mudar o Y para a letra E, tá?
só antes de palavras começadas com I ou HI, tá? E se a palavra for um ditongo, ditongo é encontro entre duas vogais, tá? A gente não vai utilizar o E, a gente continua com I, com a Y, com Y, tá? Então, o Y vai ser utilizado para dar a ideia de adição. Também vai ser, como eu vou falar agora, também vai ser utilizado para dar ideia de adição, tá? Como eu utilizei na frase agora. Igual no português. Em português, a gente vai utilizar o também para dar ideia de adição. Por exemplo, yo tengo un gato, também tenho um perro. Eu tenho um gato e também tenho um cachorro. Tá? Então eu dei a ideia de adição, tá? Somando dois fatores, dois objetos. Agora, a negativa, tá? A negativa, nós vamos ter ni e tampouco. O ni é o nosso nem. Por exemplo, não tenho fome, nem vontade de cozinhar. Eu não tenho fome, nem vontade de cozinhar. O nem vai dar a ideia de adição negativa, tá? Em espanhol, no tengo hambre, ni quiero cocinar. Não tenho fome, nem vontade de cozinhar. No caso, também pode ser utilizado tampouco. No tengo hambre, tampoco quiero cocinar. Não tenho fome, tampouco quero cozinhar. Então, vai ser utilizado para dar uma adição negativa, tá? As alternativas agora, gente. As alternativas, nós também vamos ter algumas regras. Primeiro, o que quer dizer as alternativas? Vão dar opções, tá? Por exemplo, ou você faz isso, ou você faz aquilo, tá? Então, tá dando opções entre duas coisas, mas pode ser entre mais coisas. Por exemplo, no programa do Silvio Santos, Show do Milhão, é a alternativa A, é a alternativa B, alternativa C ou alternativa D. Então, a gente vai ter opções, tá? Porém, há algumas regras. Para isso, a gente vai utilizar a conjunção o, que é o nosso ou. Porém, há algumas regras que são fáceis de decorar, tá? Então, a gente vai ver assim. Se a conjunção o aparecer entre numerais, nós vamos adicionar a esse o um acento agudo, tá? Por quê? Porque vai estar entre numerais, então é para fazer a diferenciação, tá? E antes de palavras começadas com HO e O, a gente vai transformar a conjunção em U, na letra U, tá? Agora as opositivas, tá? O que quer dizer as opositivas? As opositivas vão indicar, tá, que é a soma entre duas ideias opostas, tá? Então, o que isso quer dizer? Eu vou pegar uma frase e a frase ao lado vai indicar algo oposto, tá? Por exemplo, eu tenho fome,
mas não. A ideia de estar com fome está em oposição ao fato de não querer cozinhar, tá? Tengo hambre, pero no quiero cocinar. Tenho fome, mas não quero cozinhar, tá? Então são ideias opostas. E para isso nós vamos ter em espanhol mas, igual no português, o pero e aunque. O aunque a gente também pode, entre aspas, traduzir como mesmo que, tá? Então, vai indicar ideias opostas. Esse é bem simples porque é muito parecido com o português o uso. Outra dica. Antes, para você perceber nos exercícios se é opositiva a frase, perceba se tem uma vírgula antes, tá? Se houver uma vírgula antes, você vai ter duas opções, ou uma explicativa ou uma opositiva, tá? Então, você tem que perceber o sentido de cada frase, tá? Então, é bem simples e é só prestar atenção no sentido da frase, no que você está querendo expressar na frase, no que está querendo ser expressado no texto. Agora, as consecutivas vão indicar o quê? Uma consequência de uma frase após a outra, tá? Como, por exemplo, na frase famosa, filosófica, penso, logo existo. Então, a consequência de eu pensar é eu existir, tá? Então, penso, logo existo. É uma consequência. É um fato que ocorre após, tá? Em espanhol, nós vamos ter algumas tantas, eu selecionei algumas só para exemplificar. Com que, luego, tan, tanto que, así que, por lo tanto, tá? Então, com que, logo, tão, tanto que, assim que e portanto, tá? Então, vão ser utilizadas para apontar uma consequência, algo que deriva da primeira ação, como na frase pienso luego existo, penso logo existo, tá? Então é só prestar atenção se a frase está mostrando uma consequência. Agora uma explicativa, tá? As conjunções explicativas vão fazer o quê? Explicar. Então, em espanhol nós vamos ter o sea, esto es decir, mejor dicho e es más. E também o porquê junto, tá? Então vão ser utilizadas para explicar alguma coisa. Tengo hambre porque não quero cocinar. Então, tenho fome porque eu não quero cozinhar. Então, está explicando o fato do porquê eu estar com fome, tá? Então, a gente vai prestar atenção se a frase está querendo exprimir uma explicação, tá? E agora as conjunções distributivas. O que isso quer dizer? Vão distribuir períodos de tempo, distribuir ações. Por exemplo, ora leio o jornal, ora com o em português, tá? Ora leio o jornal, ora eu trabalho. Então, em um determinado momento eu trabalho, em outro determinado momento eu leio o jornal, tá? Em espanhol, ora
eu leio o periódico. Hora eu trabalho. Ora eu leio o jornal, ora eu trabalho. Então, tem que prestar atenção no sentido que está sendo expressado na frase, tá? É bem simples. Tem que prestar atenção no sentido da frase, tá? Então, explicar agora os exercícios, tá? Então, cadê aqui? Voltando aos exercícios. Llena cada hueco com I ou E. Preencha cada espaço com Y ou E. Lembrando a regra, palavras começadas com I ou HI, a gente vai colocar o E, tá? Se a palavra for um ditongo, mantém o Y, tá? Então, a, por exemplo, me pidió que comprasse pan, leite e el periódico. Neste caso, eu vou colocar o Y, tá? Me pediu que comprasse o pão, o leite e o jornal, tá? Então, está a expressão no sentido de adição e começa a palavra el, pronome, o artigo el, começa com E, então eu vou utilizar o Y. A, B. Há artesanias hechas de arcila, cuero e hierro. Há artesanatos feitos com argila, couro e ferro. No caso aqui, hierro é uma palavra que começa com HI, porém é um ditongo, é um encontro entre vogais, tá? Então, no caso, mantém o Y, tá? Mantém a Y. A C. Carolina e Irene são prevenidas. Llevan siempre aguja e hilo en el bolso. Carolina e Irene são prevenidas, levam sempre agulha e fio na bolsa. Tá? No caso de Irene, começa com I, então a gente vai transformar o Y em E. Hilo começa com HI, então vamos transformar o Y em E, tá? Então é só prestar atenção nisso. Prestar bastante atenção nessas regras. A2. Preencha cada espaço com o com acento, o, U. Então, lembrando a regra, entre numerais, o com acento. Antes de palavras começadas com o ou HO, a gente troca por U, tá? A, por exemplo, allá en invierno, la temperatura varía entre 1 o 2 grados Celsius. Lá no inverno, a temperatura varia entre 1 ou 2 graus Celsius. Por estar entre numerais, a gente vai colocar o com acento, tá? Mas presta atenção na B. Has estado em Estocolmo ou Oslo? Você esteve em Estocolmo ou Oslo? Oslo, por começar com o, a conjunção vai ser U, tá? Agora, a continuação do exercício. Llena cada hueco con la palabra que exprese la relación dada entre parênteses. Então, preencha cada espaço com a conjunção que expresse a relação
parênteses, tá? Então, no parênteses está escrito oposición. Então, vai ter que procurar uma conjunção opositiva, que vai dar o sentido de oposição. Por exemplo, quiero salir, pero llueve mucho. Eu quero sair, mas chove muito. Então está indicando uma oposição, uma ideia de oposição a isso, tá? Ao querer sair e chover muito, tá? Então tem que prestar atenção nos parênteses, tá? Nas palavras que estão no parênteses, que vão estar indicando que tipo de preposição, de conjunção vocês vão ter que utilizar, tá? É bem simples, mas há pegadinhas. Vocês vão ter que prestar atenção no sentido da frase, tá? Por exemplo, a B, tá? A gente vai ter 3 de adição, uma de oposição e mais 2 de adição. Debería haber analizado las formas de venta y las formas de pago. Também, tá? Eu deveria ter analisado as formas de venda e as de pagamento, também. Pero no hizo ni uma coisa ni outra. Então, mas não fiz nem uma coisa nem outra. Então é o sentido de uma ideia negativa, tá? Então presta atenção no sentido dos parênteses, tá? E no sentido da frase. É importantíssimo prestar atenção no sentido da frase. A4. A4, vocês vão escolher uma frase da primeira coluna e uma conjunção para unir a segunda frase, a primeira frase com a segunda, tá? Então, por exemplo, Silvia está enferma. Eu vou escolher a conjunção pero para dar sentido de oposição a sigue trabalhando. Silvia está doente, mas segue trabalhando. Tá? Então está indicando uma ideia oposta. Se ela não está boa fisicamente, se ela está doente, a oposição é seguir trabalhando. Tá? Então tem que prestar o sentido na primeira frase da primeira coluna, escolher a conjunção do meio adequada e a frase ao lado. Para o quê? Para indicar e complementar o uso da conjunção. A5 também é para prestar atenção no sentido e o uso das conjunções, tá? Então, prestar atenção se vai ser utilizado o Y, a Y ou E, lembrando da regra, e lembradas do uso das conjunções alternativas, tá? Então, prestar atenção se é o ou com acento, u, tá? E a 6, essa é um pouco mais difícil, tá? Por quê? Porque tem que prestar muita atenção no sentido da frase para usar a conjunção adequada, tá? Por exemplo, todavía no estudia, aí o espaço trabalha. Qual que a gente pode utilizar? Eu utilizaria uma adição negativa. Por exemplo, entretanto, não estuda nem trabalha. Tá? Vou estar dando o sentido de uma adição negativa. A B, por exemplo, ora trabalha, ora lê periódico. Ora trabalha, ora lê o jornal. Então, vai dar o sentido de distribuição. Em um período trabalha e outro período lê o jornal. Tá?
Então, esses são os exercícios da recuperação, tá? São exercícios um pouco mais simples, tá? Mas tem que prestar bastante atenção, tá bom? Qualquer dúvida, só mandar mensagem. E não se esqueça, a recuperação serve para compensar faltas e compensar nota, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem.